Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: preservação da Amazônia. Em Davos, na Suíça, a ministra Marina Silva fala de ações que o governo brasileiro já vem tomando para combater crimes e aumentar fiscalização na floresta. Vamos investir em 2 trilhos. O trilho do combate à ilegalidade e do ordenamento territorial, e tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável. E no Brasil, o presidente Lula diz em entrevista que vai trabalhar com Forças Armadas para aumentar a eficiência das ações de fiscalização na Amazônia. Nós, inclusive, vamos fazer uma fiscalização mais contundente, mais forte, para que a gente possa tomar conta da nossa floresta. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Educação. Reitores de universidades e institutos de educação são recebidos no Palácio do Planalto. Em pauta, o futuro do ensino superior no Brasil nos próximos 4 anos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Um diálogo direto entre universidades e o governo federal. Com autonomia e investimento na ampliação de vagas, permanência dos alunos nos cursos e fortalecimento da pesquisa. Hoje, reitores de todo o país foram recebidos pelo presidente Lula e ministros no Palácio do Planalto. Na pauta, os desafios do ensino superior pelos próximos 4 anos. Cerca de 100 reitores de universidades federais e institutos de educação participaram do encontro no Palácio do Planalto. Eles apresentaram os desafios que o ensino superior e a educação profissional têm enfrentado, inclusive com a redução de investimentos nos últimos anos. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, e reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, destacou o papel das universidades em várias áreas, como tecnologia, meio ambiente e educação. Queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil, seja na área do meio ambiente, da energia limpa, da reindustrialização, da educação, dos demais níveis de educação. Mas para tudo isso, naturalmente, simplesmente precisamos de condições, meios orçamentários dignos e adequados, meios para exercer a nossa democracia interna. O ministro da Educação, Camilo Santana, apontou alguns desafios para os próximos anos, entre eles ampliar as vagas e o acesso ao ensino superior e diminuir a evasão durante os cursos. Outro gargalo apontado pelo ministro é a falta de reajuste nas bolsas de pesquisa, responsáveis por apoiar os cientistas na produção do conhecimento. Ele afirmou que o governo vai retomar os investimentos na educação. Investimentos do ProUni, investimentos do FIES, investimento no fortalecimento da autonomia das universidades. Nós temos um compromisso da construção de um novo Plano Nacional de Educação, que vai vencer agora em 2024. Nós temos que reconstruir as novas metas para os próximos 10 anos. O presidente Lula disse aos reitores que o governo quer fortalecer a autonomia das universidades e lembrou que a sociedade precisa do conhecimento que é produzido por essas instituições. Precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro. As pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades. Já a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que a ciência é a base do desenvolvimento do país. É na ciência que podemos contar no combate à fome, é com a ciência que podemos garantir o debate da insegurança alimentar,
É na ciência que vamos garantir um processo de reindustrialização e crescimento nacional. É na ciência que vamos garantir a construção de uma arrojada agenda climática. Os reitores que participaram do encontro representam universidades, Cefetes e institutos federais de todas as regiões do país, responsáveis ao todo por 1.013 campi e 2.800.000 matrículas. Reportagem, Márcia Fernandes. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E se depender da previsão para a safra deste ano, o cafezinho do dia a dia de milhões de pessoas está garantido. A estimativa é de uma produção de mais de 54 milhões de sacas de 60 quilos, quase 8% a mais que a safra do ano passado. A primeira estimativa para a safra de café em 2023 aponta para uma produção de quase 55 milhões de sacas do produto beneficiado. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento sinaliza um crescimento de 7,9% sobre a safra do ano passado. Esse aumento, se confirmado, será comemorado pelo setor, pois ocorre num ano de bienalidade negativa, ou seja, quando é esperado uma safra baixa após um ciclo de alta na produção. A projeção positiva se deve à lavoura de café arábica, que cresceu 14,4%. O mesmo não deve ocorrer com a Conilon, a outra espécie de café mais cultivada no país, como explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro. Em relação ao Conilon, é importante nós falarmos que depois de uma safra recorde no ano passado, a perspectiva para essa temporada sinaliza uma certa redução do potencial produtivo em razão das adversidades climáticas registradas principalmente no principal estado, que foi o Espírito Santo. Segundo Guilherme Ribeiro, o levantamento da Conab indica que neste ano a área total destinada à cafeicultura totaliza 2.260.000 hectares. O aumento de apenas 0,8% sobre a área da safra anterior se deve a problemas climáticos. Mesmo assim, houve um acréscimo de quase 100.000 hectares na área de lavoura cafeeira. Devido ao clima muito desfavorável em 2021, onde nós tivemos geadas e tudo mais, muitas lavouras não entraram na produção. Agora, em 2023, quase 100.000 hectares de lavouras estão em produção. O Brasil é o maior produtor mundial de café, seguido pelo Vietnã e Colômbia. No ano passado, o país exportou quase 40 milhões de sacas para 145 países, sendo Estados Unidos e Alemanha os principais compradores. Reportagem, Carla Fagundes. O Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, na Suíça, tem como tema este ano a cooperação em um mundo fragmentado. Hoje, em sua última participação no encontro de líderes mundiais, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a atuação do Brasil para preservar a Amazônia. Segundo a ministra, ações de combate a crimes na floresta, desenvolvimento sustentável e parcerias com os demais países que fazem fronteira amazônica com o Brasil estão no radar do governo brasileiro. A maior floresta tropical do mundo é também a casa de mais de 30 milhões de pessoas na América do Sul. A maior parte do território da Amazônia está no Brasil. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou as primeiras medidas que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou para frear o desmatamento na região. Já restabelecemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, já revogamos a medida que estimulava o garimpo ilegal, já estabelecemos o funcionamento do Fundo Amazônia e já estamos trabalhando para o grupo interministerial de 17 ministérios atuarem juntos. Segundo Marina Silva, o governo vai atuar em duas frentes, a do combate às ilegalidades e a do desenvolvimento sustentável. Vamos investir em 2 trilhos, o trilho do combate à ilegalidade e do ordenamento territorial. Nós vamos destinar
destinar para a proteção integral, para uso sustentável e terras indígenas 57 milhões de hectares de floresta que ainda não foi destruída. Isso será uma grande ação. E para que tudo isso dê certo, não se pode ir só com as ações de comando e controle. Tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável. Por isso, é importante a parceria com os investidores, com os nossos parceiros e, sobretudo, o apoio da sociedade civil e com os governadores dos estados. Ainda de acordo com Marina Silva, o presidente Lula deve se reunir em breve com os presidentes de todos os países que abrigam a floresta amazônica para debater soluções para a região. A ministra também reafirmou o compromisso do país com o desmatamento zero. O Fórum Econômico de Davos se encerra nesta sexta-feira. Além de Marina Silva, o país também foi representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já voltou ao Brasil. Reportagem Luana Karen. E o compromisso de preservação da floresta também foi reforçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma entrevista concedida ontem à emissora Globo News. O presidente falou, entre outras coisas, sobre a melhora do trabalho de fiscalização que será feito pelas Forças Armadas na região. O principal objetivo é alcançar a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. A questão climática hoje é uma necessidade de você preservar a espécie humana no planeta. E todo mundo tem que ter responsabilidade. Então nós vamos discutir com as Forças Armadas o trabalho que a gente deve fazer muito mais eficaz do que está sendo feito hoje. Sabe, nós inclusive vamos fazer uma fiscalização mais contundente, mais forte, para que a gente possa tomar conta da nossa floresta. Um compromisso que nós temos é até 2030 ter um desmatamento zero na Amazônia. E eu vou buscar isso a ferro e fogo. E para ajudar na preservação da floresta, já foi retomado o Fundo Amazônia, que conta com doações de outros países para o combate ao desmatamento e à preservação ambiental. Mas você sabe como ele funciona e em que pode ser aplicado? A repórter Luana Karen investigou e conta pra gente agora. Produção de mandioca no Acre, implantação de fruticultura para a diversificação da produção no Pará, ações para o desenvolvimento da pesca artesanal no Tocantins. Esses são alguns dos projetos tocados pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com recursos do Fundo Amazônia. Desde que teve acesso ao fundo em 2016, a empresa pública já viabilizou 19 projetos relacionados ao uso de tecnologias sustentáveis, restauração e reflorestamento, por exemplo. Micheline Bentes, coordenadora geral do projeto integrado para a produção e manejo sustentável do bioma Amazônia, da Embrapa, detalha como é realizado esse trabalho. Nós incentivamos a conservação e a manutenção da floresta em pé para que aproveite-se aquelas áreas que já estão ali abertas, que precisam de uma intervenção, de uma melhoria, e enquanto equipe de pesquisa e de transferência de tecnologia, nós levamos uma agenda de capacitações para esses agricultores, para os técnicos da extensão, para os parceiros institucionais que estão nesse território e, em conjunto, definimos que tipo de ação pode ser mais conveniente para se aplicar e começar um processo de restauração. O Fundo Amazônia está de volta à configuração de quando foi criado, em 2008. Um dos primeiros atos do presidente Lula foi o restabelecimento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é a base para a captação de recursos do fundo, e a retomada dos comitês participativos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explica como o governo pretende usar os recursos com a retomada do fundo. Uma parte dos recursos, com certeza, eles serão destinados para ações emergenciais em relação aos órgãos de gestão, os órgãos de fiscalização e possivelmente até de monitoramento, como é o caso do INPE, mas nós também vamos trabalhar para recuperar o orçamento público da área ambiental. Marina Silva afirmou que quer ampliar a base de doadores para o Fundo Amazônia. Atualmente, os principais colaboradores são os governos da Noruega e da Alemanha. Durante a posse do presidente Lula, a Alemanha anunciou um aporte de 35 milhões de euros para o fundo. A ministra do Meio Ambiente disse que vai buscar também o apoio de outras nações e entidades. Isso é uma pequena semente do que a gente quer
alcançar daqui para frente com a cooperação. Não só em relação à Noruega, que é parceira de primeira hora, a Alemanha, mas outros governos. Nós vamos também buscar recursos de doação da filantropia. Quando eu estive no Egito, nós tivemos algumas reuniões com altos representantes da filantropia global e alguns deles já estão se dispondo a vir para o Brasil para que a gente possa negociar um aporte de recursos bastante significativo. As doações ao Fundo Amazônia são baseadas em resultados, ou seja, a doação só acontece após a comprovação da queda nas taxas de desmatamento. A ideia é captar recursos para projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de doações para conservação e uso sustentável do bioma amazônico. Os projetos que buscam financiamento do fundo podem ser propostos pelos governos federal e estaduais, por organizações sem fins lucrativos e também por empresas. Reportagem Luana Karen. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! E a preservação da floresta e de outros biomas passa também por coibir os chamados crimes transfronteiriços, como contrabando, tráfico de drogas e mineração ilegal. A partir da faixa de fronteira do Brasil, as Forças Armadas comandam, com outras forças de segurança federais e estaduais, a Operação Ágata, desde 2011. E em 2022, por meio da iniciativa, foram apreendidas 202 mil toneladas de minérios, 23 toneladas de drogas e quase R$800 mil em dinheiro. A Operação Ágata faz parte do Plano de Proteção Integrada de Fronteiras do Governo Federal e tem o objetivo de ampliar as ações preventivas e repressivas contra crimes como contrabando, tráfico de drogas e garimpos ilegais na faixa de fronteira. Criada em 2011, a ação é coordenada pelo Ministério da Defesa e emprega militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em parceria com agentes de segurança pública e de fiscalização federais, estaduais e municipais. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, Brigadeiro Luiz Cláudio Macedo Santos, detalha quais ações as Forças Armadas executam nas operações. Junto com os demais órgãos de segurança pública e agência, intensificamos basicamente ações de patrulhamento, revista de pessoas em veículos, embarcações, aeronaves e, eventualmente, executamos algumas prisões em flagrante delito. A Operação Ágata também é desenvolvida ao longo de todo o ano, individualmente pela Marinha, Exército e Aeronáutica, em diferentes estados e períodos, possibilitando maior agilidade e o uso do fator surpresa. O Brigadeiro Macedo destaca os resultados das últimas operações. As últimas edições elas registraram números bastante significativos, nos quais podemos destacar a apreensão de mais de R$797 mil em espécie, 23 toneladas de drogas, notadamente maconha e cocaína, 202 mil toneladas de minério que seriam exportados irregularmente. Além disso, realizamos mais de 190 prisões em flagrante delito, realizamos mais de 3 mil patrulhas e uma série de revistas. Durante a Ágata, as Forças Armadas ainda desenvolvem ações sociais, levando atividades cívicas, orientações de saúde, atendimento médico e odontológico às comunidades fronteiriças. A última edição conjunta da operação ocorreu em junho de 2022, nos estados do Pará, do Amapá e do Maranhão. Reportagem Lane Barreto. Um gabinete de crise foi criado para acompanhar o caso de 2 indígenas da etnia Pataxó que foram assassinados ontem no sul da Bahia. O anúncio foi feito pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em uma rede social. Dentre as medidas adotadas pelo governo para enfrentar a situação, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assinou uma portaria nesta quinta-feira que institui o gabinete de crise para acompanhar o conflito que ocorre na Bahia. 2 jovens da etnia Pataxó, Nauir Brito de Jesus, de 17 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25 anos,
foram alvos de tiros no município de Itabela, no extremo sul do estado. Após o assassinato, indígenas fizeram uma manifestação na BR-101, que ficou interditada por cerca de 3 horas. A ministra Sônia Guajajara informou em uma rede social que está acompanhando a situação causada por conflitos de terra e lutas por demarcação. E disse que solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio da Força Nacional para reforçar a segurança no local. Segundo informações do governo da Bahia, equipes da Polícia Civil estão buscando testemunhas e imagens que possam ajudar na identificação dos autores do crime. O policiamento também foi reforçado por meio da Polícia Militar para evitar que o acontecimento se repita. De acordo com liderança local, existem hoje 19 aldeias na região, onde vivem cerca de 15 mil indígenas da etnia. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. 2023 terá 14 feriados prolongados. E a expectativa é de que o turismo movimente 74 bilhões de reais nesses períodos. E a gente fala disso daqui a pouquinho. Garantir a inclusão energética para cerca de 450 mil famílias em condição de vulnerabilidade social. Foi em torno dessa meta que o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, se reuniu na última quarta-feira com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A conversa teve como pauta o replanejamento e relançamento do programa Luz para Todos. O cadastro único que permite identificar e dar acesso a todos os programas sociais do governo federal será a base para identificar potenciais beneficiários do Luz para Todos. Para quem gosta de fazer as malas e viajar, 2023 vai oferecer várias oportunidades. São 14 dias de folga entre feriados e pontos facultativos. E a economia do país também ganha. A estimativa é que o turismo movimente 74 bilhões de reais nesses dias. Feriado à vista é sinal de viagem programada e este ano está recheado deles. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nesta oportunidade, as agências de viagem do país já estão se programando. O dono de uma agência de turismo em Brasília, Heron Duarte, conta que o ano já começou bem. Para o carnaval, já não tem mais vagas. E a expectativa para todo o ano é a melhor. Pelo que nós estamos percebendo período a período, eu acredito que na casa de 18% a 20% a mais em relação ao ano passado. Eu aposto porque eu tenho visto o movimento dos empresários do setor em melhorar a qualidade. Segundo o Ministério do Turismo, o ano de 2023 vai marcar a reconstrução do turismo brasileiro e que todos os esforços serão feitos para que o setor tenha um papel importante para a retomada do crescimento econômico do país. É o que explica a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, em 2023, feriados prolongados e pontos facultativos devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro. Um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. Reportagem Cleide Lopes. Mais destaque para o serviço de alertas da Defesa Civil. Os avisos vão ganhar mais evidência nas telas dos celulares, permitindo que as mensagens sejam visualizadas de forma mais fácil. O novo serviço já começou a funcionar em 7 municípios. Brasileiros cadastrados no serviço de envio de alerta de desastres pela Defesa Civil vão passar a receber um novo tipo de notificação no celular. A ideia é que as mensagens fiquem sobrepostas na tela do aparelho, destacadas de outros conteúdos. Hoje, os alertas enviados por SMS vão direto para a caixa de entrada, o que diminui as chances de visualização. A medida atende uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e o objetivo é aumentar a prevenção de riscos em situações de emergência. Os testes com as operadoras de telefonia e a Defesa Civil inicialmente serão realizados em 7 municípios: Anápolis, Goiás, Petrolina, em Pernambuco, Parauapebas, no Pará, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Paranaguá, no Paraná, e os municípios de Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Implementado em 2017, o serviço de notificação de alertas via SMS tem hoje mais de 9 milhões de usuários cadastrados. Os interessados em participar dos testes e receber as mensagens precisam se cadastrar no número 40199 e informar o CEP da região. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil. A Advocacia Geral da União pediu que o bloqueio de bens dos envolvidos em atos terroristas no último dia 8 suba de 6 milhões e meio para 18 milhões e meio de reais. A solicitação foi feita após o aumento da estimativa de prejuízo dos prédios públicos destruídos, com base em informações enviadas pela Presidência da República e pelo Supremo Tribunal Federal. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. A Voz do Brasil.